Olá a todos, a todas e a todes. Eu sou Anelise Damasceno, sócia da área trabalhista e integrante da Comissão de Diversidade do Escritório Andrade Maia. Estamos aqui com a nossa convidada, Sophie. Muito obrigada, Sophie. Nós temos o prazer aqui de conversar com você. E hoje a nossa pauta é sobre a empregabilidade da comunidade T de travestis, transgêneros e transexuais. Sophie, eu queria que tu te apresentasse, né, um pouquinho para a gente, contasse um pouquinho da tua história, e aí fico passando a palavra para ti. Muito obrigada. Tá certo. Eu fico muito contente, muito lisonjeada pelo convite, pela sua iniciativa, né? É muito importante, pelo menos para mim e para a comunidade de pessoas trans, esse espaço. Então, quem que sou eu? Meu nome é Sophie, eu sou ativista trans, pesquisadora, membro do Comitê Técnico Estadual de Saúde da População LGBT do Rio Grande do Sul, integro a equipe do Ambulatório Trans, da Unidade de Saúde Modelo, né, da Secretaria Municipal de Saúde, Porto Alegre, o coletivo transfeminista também, sou colaboradora da Organização Pan-Americana de Saúde, e atualmente eu integro a equipe de pesquisa da Fiocruz, né, no Serviço de Atenção Especializada em HIV/AIDS, tuberculose, hepatites virais, e o Centro de Testagem e Aconselhamento ali da Unidade de Saúde de Santa Marta. Sou uma pessoa, mulher trans e uma travesti. Para a gente começar a falar a respeito da empregabilidade trans, eu não sei se eu posso já ir tocando a ficha. Sim, Sophie, Desculpa. primeiro... Não, tranquilo. Sophie também, meu nome é Matheus, eu sou advogado trabalhista do Escritório Andrade Maia, também sou membro da comissão. Queria também te agradecer em nome do escritório, ter aceito, né, o nosso convite para esse bate-papo maravilhoso. E eu queria até para introduzir esse ponto que tu vai trazer para a gente, começar dividindo contigo que a diversidade e a inclusão, Sophie, cada vez são mais importantes, né, na sociedade plural que a gente vive. E a gente sabe que existem desafios quando a gente trata dessa temática, e a gente queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Quais desafios que tu enxerga em matéria de diversidade e inclusão? Obrigado novamente. Imagina, inicialmente, para a gente poder pensar na questão da empregabilidade trans ou de algumas populações, é importante a gente tentar se questionar onde a gente costuma ver essas pessoas, né? Busquem na memória e tentem vislumbrar onde que geralmente vocês acabam vendo na sociedade as pessoas trans. Até que ponto vocês têm o costume de ver no escritório de advocacia, na universidade, na escola, até mesmo na casa de vocês, ou nos seus vínculos afetivos e familiares, pessoas da comunidade T, né? E eu pergunto para vocês também, em consonância com essa questão, como que seria para vocês lidar com essa proposta? Até que ponto, e eu peço que vocês respondam ao final, seria tranquilo lidar com tudo isso que eu vou falar aqui hoje, que a gente vai estar discutindo aqui hoje, caso vocês fossem pessoas trans e também buscassem a inserção no mercado formal de trabalho? Para a gente poder pensar um pouquinho nessa questão, inicialmente a gente precisa reconhecer quem são essas pessoas, né? Vale salientar que a população trans, né, corresponde a todo e qualquer indivíduo que nasceu e que foi atribuído um gênero ao seu nascimento e ele se identifica de uma outra maneira, que não necessariamente é o masculino ou feminino convencional, mas qualquer proposta de identidade de gênero e de diversidade com relação à forma com que tu quer se expressar, existir, se identificar na sociedade no que diz respeito ao gênero. O próprio entendimento de gênero, ele é uma construção sociocultural, que vai variar de acordo com o tempo e com o espaço. Então, é importante salientar que pessoas trans, né, pessoas com diversidade de gênero, diversidade sexual, elas existem, são naturais, são biológicas, estão presentes na história da humanidade desde que o mundo é mundo, desde os primórdios das civilizações humanas. A gente está conseguindo maior visibilidade hoje em dia, a gente tem conseguido cada vez falar mais a respeito dessas pautas, mas não é como se fosse algo novo. Pessoas trans sempre existiram, com outros nomes, com outras roupagens, mas a gente sempre esteve presente, porque a gente não nada mais é do que mais uma possibilidade de existência humana. Para contextualizar, basta a gente observar, por exemplo, nos Vedas do hinduísmo, lá da Índia, de 5, 6 mil anos atrás, que a gente já consegue ver pessoas
com diversidade de gênero, hoje em dia que a gente conhece, né, as rígidas que atravessaram esses milênios e estão até hoje trazendo uma proposta de transexualidade, transgeneridade, né, para o nosso contemporâneo, marcando toda essa série histórica. A gente também tem pessoas lá no Canadá, no norte dos Estados Unidos, Two Spirits, que tem uma identidade não binária, né, também com diversidade de gênero. Nos povos originários aqui do Brasil, se a gente for para estudar com relação às nossas civilizações ancestrais, as mais antigas, a gente vai ver que tem diversas possibilidades que extrapolam aquela convenção do masculino, feminino convencional. A gente tem pessoas diversas, e é com esse olhar que eu quero que vocês prestem atenção e naturalizem a existência de pessoas trans. Por mais que vocês não estejam, talvez, habituados, por conta da estrutura social, a conviver com pessoas trans, pelo menos em cenários como esse aqui, tendo aula com uma palestrante travesti, uma profissional de saúde que é dessa população, a gente precisa fazer esse exercício de tentar ampliar nossa linha de horizonte e tentar buscar refletir do porquê que algumas pessoas são vistas sempre nos mesmos cenários e se comprometer em tentar mudar isso a partir do momento que a gente dá luz a essas questões, que a gente consegue iluminar essas pessoas, dar de fato visibilidade para a realidade delas e perder um pouquinho daquele preconceito, aquele estigma, aquela discriminação social, que ela é muito baseada na discriminação, né? Então, a transfobia estrutural, a realidade das pessoas trans no Brasil, ela acaba sendo um pouco complicada, um pouco muito complicada, porque o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo. É o país, há muitos anos, que mais mata pessoas trans no mundo. A minha expectativa de vida enquanto pessoa trans e dessa população nesse país, infelizmente, é apenas 35 anos. A gente conseguiu conquistar algumas políticas públicas. O Brasil ainda é um cenário muito difícil, onde a gente está buscando a cidadania. Mas ainda assim, se a gente for parar para pensar na realidade internacional, a realidade mundial, a gente vai ver que em metade dos países do mundo sequer poderia existir, sendo que é crime, enfim, tem uma série de questões, mas que a gente está trabalhando e que não é um problema que existe só aqui. Por isso que a gente tem que se comprometer em lutar pelos direitos humanos e reconhecer também as nossas particularidades. Mas então, além disso, a gente tem um viés da empregabilidade, o reconhecimento, né, segundo dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, com estimativa de que 90% das mulheres trans e travestis estão em contexto de prostituição. Contexto esse compulsório, justamente porque a sociedade muitas vezes não consegue nos ver para além desse cenário e acaba nos colocando nesse lugar e dificultando para que a gente consiga sair desse espaço. E daí, rememorando um pouquinho a pergunta que eu fiz anteriormente, talvez refazendo ela de uma maneira diferente, eu pergunto para vocês como que seria para a família de vocês, caso vocês se assumissem pessoas trans, reconhecessem pessoas trans, ou como a família de vocês reagiria caso vocês se apaixonassem por uma travesti. E daí, pensando nessa lógica, eu quero que vocês reconheçam como que talvez possam ser o desafio da existência dessas pessoas que nascem com essa característica. Então, é uma população que, infelizmente, sofre de uma marginalidade muito grande, de uma inserção muito pequena em espaços de direito, de representatividade, espaços como Andrade Maia, né? Mas que, para além de qualquer medo, qualquer insegurança, a gente precisa entender que tá tudo bem não ser perfeito, pensar na inserção, na inclusão, né? Mas que a gente precisa sim mudar esse cenário. A gente precisa sim trazer para perto. A gente precisa colocar essas pessoas à mesa, justamente para a gente poder estar reconhecendo essa diversidade que é natural, é biológica e ela é uma característica tão bonita e importante do ser humano. Então, além desses parâmetros que eu já mencionei, que eles já são significativamente importantes, né, de uma baixa expectativa de vida, de um mercado formal de trabalho que está envolto numa marginalidade muito significativa,
A gente tem também, segundo dados dessa mesma associação e da Transgender Europe e de outras instituições que fazem pesquisa, né, com relação a essa população, que a média com a qual a população trans é expulsa de casa é com 13 anos de idade. Segundo dados da Ordem dos Advogados do Brasil, um estudo que foi feito em Cuiabá, a evasão escolar de pessoas trans é de 82%. Estima-se que 72% da população trans, né, aproximadamente 70%, não tem o ensino médio completo e só 0,02% das pessoas trans estão inseridas na universidade, nesses espaços de maior privilégio. Mas não é porque nós não temos competência, não é porque nós não temos capacidade, não é porque a gente não possa, mas sim porque muitas vezes a sociedade nos nega a oportunidade de a gente poder existir e estar trilhando caminhos como todas as outras pessoas. Então, pensando nessas reflexões, nessas perguntas que eu trago para vocês, inicialmente, que eu vou tentar levar essa palestra e eu quero que vocês entendam esse processo. Talvez para algumas pessoas não seja simples, talvez seja um desafio muito grande se permitir estar presente num trabalho com essas pessoas, mas que a gente precisa pensar também na lógica dessas pessoas que precisam sobreviver nesse cenário. Eu falo isso justamente porque eu dou muita aula para médicos, profissionais de saúde, e às vezes eles me perguntam ou comentam, já vi vários relatos de pessoas que não quiseram atender pessoas trans na saúde, porque, não tenho capacidade, nunca tive alguma aula com relação a isso, é uma população que está muito distante. E eu pergunto para vocês, qual que é a repercussão para essa pessoa que busca educação, saúde, um trabalho e que muitas vezes tem as portas fechadas simplesmente porque a gente é colocado numa estrutura social, numa transfobia estrutural que vem de muitos anos, né, sempre nesse local distante de marginalidade, de preconceito, né, até pegou o Matheus falar e depois eu vou complementando. E, não, até seguindo um pouco na tua fala, né, Sofia, a gente, como já disse no início, a gente agradece porque é importante que a gente traga esse assunto, tá? O escritório, ele tem, sim, uma preocupação com a comunidade LGBTQIA+, no todo. A nossa conversa aqui, sim, realmente é com a comunidade T, e essa é a atenção que a gente tem, né, para a comunidade T. Os esclarecimentos, os teus conhecimentos, eles não... A ideia é que eles extrapolem a nossa ideia só de Andrade Maia, mas que eles cheguem aos nossos clientes, aos nossos conhecidos, à comunidade como um todo, né? Porque, bem como tu colocaste na tua fala, muitas vezes a gente não convive, a gente tem, nós mesmo, que eu sou uma pessoa que faço parte, né, da comunidade T, sou uma mulher lésbica e faço parte da comunidade T, mas também convivo com muito poucas pessoas, né, da comunidade T, né? Então, para nós é sempre um aprendizado, né, poder trazer aqui uma pessoa com teu conhecimento, com a tua roupagem e com que tu possa nos orientar e nos trocar a ideia, o bate-papo mesmo é aqui de trocar informações, né, e que a gente possa cada vez mais entender um pouco mais da comunidade T. E até aqui, Sophie, para que a gente possa desmistificar um pouco desses conceitos existentes nesta pauta, né, das pessoas T's, eu gostaria que tu abordasse um pouquinho conosco, assim, pode ser uma forma, eu sei que a temática é longa e que a gente pode aqui passar muitas horas conversando, mas que tu pudesse aqui dividir conosco, né, um pouquinho dos conceitos, porque quando a gente fala de comunidade T, a gente está falando de travestis, transgêneros e transexuais, e que eu tenho certeza que para a grande maioria também são conceitos completamente desconhecidos, né, e que sempre geram uma grande confusão, né? Então, se tu pudesse trazer aqui um pouquinho para nós, assim, um pouquinho desses conceitos e essas diferenças também seria bem valioso. Respondendo essa pergunta, é importante a gente entender que a população trans, né, ela está inserida dentro de uma comunidade. Talvez vocês conheçam mais pelo nome de LGBT. E eu vou falar para vocês quem são essas pessoas, né, entendendo que
a comunidade LGBT, ela diz respeito a indivíduos que nasceram e têm características diferentes, né, que são naturais, são biológicas, e não são uma escolha no que diz respeito a uma diversidade sexual e de gênero. As pessoas trans, as pessoas T, elas são todos aqueles indivíduos que nasceram e têm um gênero que é diferente daquele que foi dado ao nascimento, né? Por exemplo, eu, quando nasci, foi dito para minha família, pela equipe de saúde, que eu era um menino. Só que eu, desde a minha mais tenra infância, ao longo do meu percurso de vida, eu fui me identificando e me entendendo muito mais dentro do que a gente tem reconhecido enquanto feminino, e hoje em dia eu me entendo enquanto uma mulher trans, uma travesti, né? Isso é uma pessoa trans. É importante vocês entenderem quem são vocês também dentro desse contexto. Que daí a gente tem as pessoas trans de um lado e as pessoas cis do outro. Pessoas cis são aquelas pessoas que nasceram e foi dado um gênero e elas se identificam com esse gênero. Pessoas trans, no contrário, elas podem se identificar com qualquer outro gênero que não necessariamente aquele que ela nasceu, né? Por exemplo, homens trans são pessoas que nasceram no seu nascimento, antes mesmo, quando eles estavam na barriga de suas mães, foi dito que seriam do gênero feminino. Mas, ao longo do percurso de vida, a pessoa entendeu que não, o feminino não me compreende, eu não estou me sentindo contemplada e eu me identifico como homem. Então, é um homem trans que nasceu de um gênero e se identifica com outro. Né? No caso, nasceu feminino e se identifica com masculino. No meu caso, eu é o oposto, né? Eu sou uma mulher trans, então, eu nasci menino, mas eu me identifico como menina. Travesti é tal qual uma mulher trans. A única questão de diferença, né, por isso que é importante entender a travestilidade, as pessoas travestis, dentro do viés das feminilidades, né, das existências femininas, então, pronome feminino sempre, que o termo travesti, ele está cunhado muito na perspectiva política, ou seja, de reconhecer que é uma identidade de gênero que só existe na América Latina e que foi atravessada por toda essa série histórica que eu já mencionei, né, sendo, dentro das populações minoritárias, uma das que tem menor expectativa de vida, menor inserção no mercado de trabalho, menor acesso aos direitos humanos fundamentais. Então, tem esse viés, mas é tal qual uma mulher trans. Por isso que é importante a gente entender esses conceitos, né, e essas autodeclarações. O que não inviabiliza que, por exemplo, pessoas trans também estejam em outras letrinhas. Né? Eu vou falar um pouquinho com relação a cada uma das mais básicas para vocês entenderem que existem diferenças. Na saúde, está muito claro isso para nós, que quando a gente para pensar no ser humano, especialmente com relação à saúde sexual e de gênero, a gente tem 4 pilares. A gente vai ter, todo mundo vai ter um sexo biológico, uma identidade de gênero, uma orientação sexual e uma expressão de gênero. Esse sexo biológico é como a gente nasceu, que pode ser o macho ou fêmea da espécie humana, ou mais de 45 possibilidades de pessoas intersexo. Antigamente a gente usava o termo hermafrodita, mas são todas aquelas pessoas que têm características anatômicas, sexuais, reprodutivas, genéticas, diferentes daquele típico do macho ou da fêmea, mas que o sexo biológico ele é uma parte do ser humano e que ele não vai estar restringindo as outras, ou seja, uma pessoa que tem uma identidade de gênero, que é um outro dos 4 segmentos, né? Ela pode ter o sexo biológico que for, que não vai estar interferindo nessa questão. Por exemplo, o fato de eu ter nascido com um pênis não inviabiliza a possibilidade de eu ser reconhecida e entendida judicialmente, inclusive enquanto mulher, porque a nossa identidade não se resume ao nosso genital. Isso já é consolidado juridicamente, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, que já entende que o sexo, o gênero, ele independe do genital. Mas o genital é importante, tanto que algumas pessoas trans podem necessitar ou trazer essa reivindicação de fazer tratamentos hormonais, cirúrgicos. Mas eu quero que vocês diferenciem essas partes, né? Não menosprezem as pessoas porque elas não nasceram com um corpo que seja tal qual aquele convencionado como correto na sociedade, mas entendam que existem pessoas com genitais, com corpos, com cores, com identidades, com formas de expressar que são diferentes e isso precisa ser respeitado, inclusive por conta das legislações que a gente já tem que nos protegem, né? Eu já falei do sexo biológico, a gente tem a identidade de gênero, que eu já disse que é como a gente se apresenta. Tu pode ser cis, tu pode ser trans, e daí
Dentro disso, tem as outras possibilidades, pessoas não binárias, pessoas travestis, homens e mulheres trans, enfim. E a gente tem também a orientação sexual, que é outra coisa diferente. Ou seja, a orientação sexual é para onde você vai estar direcionando o seu afeto, o seu desejo sexual e o seu desejo afetivo. Né? A gente tem que entender que a sexualidade ela é uma dimensão muito ampla, que dentro dela tem a orientação sexual. E dentro da orientação sexual, a gente tem a parte afetiva e a parte sexual. Né? E agora, só para trazer um pouquinho para vocês, por exemplo, uma pessoa, e essa parte sempre é direcionada ao gênero, né? Por exemplo, o que é uma pessoa heterossexual? É um indivíduo que tem um gênero que se atrai afetiva e ou sexualmente pelo oposto, né? Ou seja, um homem que se atrai por uma mulher. Uma pessoa homossexual é uma pessoa que se atrai pelo mesmo gênero, uma mulher que se atrai pela outra mulher, independente de ser cis ou trans, porque não deixa de ser uma mulher. O mesmo serve para a pessoa hétero. Se é um homem que se atrai por uma mulher, seja cis ou trans ou travesti, não deixa de ser hétero. Né? Por isso que eu falo com relação a isso, para a gente entender a questão dos afetos também. Né? Ah, eu não posso me permitir porque vão achar que eu sou uma coisa ou outra, não. Se tu se atrai por uma pessoa, tu se atraiu por ela e tá tudo bem. Já passou da hora de a gente entender que essa questão, ela é natural, ela precisa ser reconhecida como algo que é fluido também, né? Então, a gente tem as pessoas heterossexuais, homossexuais, bissexuais que se atraem por outros gêneros também, mas, enfim, tem muitas coisas. E a gente tem a expressão de gênero, que é o quarto pilar, que é como se apresenta. E essa questão da expressão de gênero, pensando nas pessoas trans, ela é muito importante, porque a gente tem uma convenção social que coloca o feminino em uma caixinha e o masculino em outra. Mas se a gente for voltar na história e tentar buscar entender a origem desses elementos, a gente vai ver que não faz sentido. Por exemplo, no século o salto alto. O salto alto foi uma construção feita para homens da nobreza. Foi uma construção que foi criada para homens lá no século XVII. Por exemplo, se a gente for parar para pensar na masculinidade da nobreza do século XVII, XVIII, a gente vai ver que o ápice de ser homem eram pessoas que usavam pó de arroz, peruca, meia calça, deixar espartilho e salto alto, né? Até mesmo com relação às cores. A gente tem muito falado hoje em dia que azul é cor de menino e rosa é cor de menina. Se a gente for voltar na história, a gente vai ver que não. O rosa era uma cor que, por centenas de anos, muito mais tempo do que o que a gente tem hoje em dia, era usado pelos homens, era uma cor masculina, por ser uma cor vibrante e forte, e o azul pelas mulheres, por ser uma cor delicada como o céu. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, para além da forma com que a pessoa está se apresentando no escritório, ou para além da forma com as roupas que ela está utilizando, o gênero, a identidade dessas pessoas, o nome dessas pessoas precisa ser respeitado, né, para além de qualquer estereótipo. Então, você se depara com uma pessoa trans, não fique questionando ela, a validade da identidade dela, só porque ela gosta de usar uma roupa, só porque ela tem uma postura. Na construção social, a gente tem que a mulher precisa supostamente ser subserviente e passiva. Só que a gente não pode aceitar isso. A gente precisa cada vez entender que essas pautas do feminismo, essas pautas de a gente conseguir entender que para além dessa cultura normativa, que acaba muitas vezes sendo tóxica, e corroborando, por exemplo, o fato de que mulheres ganham menos simplesmente por serem mulheres, que isso não deve ser algo que pode ser considerado como aceitável, e a gente precisa refletir com relação a isso, para a gente poder pensar num ambiente que seja mais acolhedor para todas as pessoas, não só para as pessoas trans, para a população LGBT como um todo, para as mulheres, para as pessoas negras, para os povos indígenas. Né? Então, entender esses vieses é importante e reconhecer que pessoas trans podem ter orientações sexuais diversas também. Sophie, ótimo te escutar, é realmente muito esclarecedor. E tu já falou um pouquinho, Sofia, a respeito da transfobia estrutural, né? É certo que a população T tem, de fato, barreiras de acesso a direitos humanos fundamentais e também são vítimas do estigma, né? Isso a gente acompanha, enfim, no dia a dia. Eu queria que tu, embora tu já tenha tratado um pouco dessa temática quando tu fizeste a introdução, eu queria que tu falasse, Sofia, sobre o quanto essas barreiras impactam no acesso ao mercado formal de trabalho.
É muito difícil a gente pensar que uma população que tem dificuldade para estar no seio familiar, né, conseguir ter uma família que aceite, porque a maior parte de nós é expulsa e tirada desse privilégio, que uma população que muitas vezes tem dificuldade para acesso à educação, que tem dificuldade para se sentir enquanto ser humano, porque a partir do momento que a gente acaba, por exemplo, vocês costumam ver pessoas trans andando durante o dia na rua? Onde que vocês geralmente veem pessoas trans? À noite e nas esquinas. Não é da nossa natureza estar nesse espaço. A sociedade nos coloca nesse lugar. Vocês acham que é tranquilo para uma pessoa, né, conseguir superar essas barreiras de não ter uma família, muitas vezes não suportar ficar na escola por causa do bullying, por causa da violência que ela acontece muito demais? Como é que ela vai conseguir ter resiliência e resistência para dar conta de competir com as demais pessoas e estar se inserindo nesses espaços? Não é à toa que eu sou a primeira e única mulher trans travesti, né, da enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quando eu entrei em Rio Grande, na PURG, eu também era a primeira e única. Eu era uma das primeiras e únicas da universidade como um todo. Então, a gente tem que entender que pensar nessa população é a gente reconhecer que existe uma estrutura social por trás, né? Que por isso é necessário ações afirmativas e equidade para que essas pessoas elas tenham condição mínima de estar se inserindo nesses espaços, né? Entendendo que muitas vão estar sendo atravessadas por várias questões de violência, muito porque às vezes a gente não consegue acessar o nosso nome, ter o direito, o acesso ao nosso nome respeitado, a família. Andar na rua para muitas de nós é um desafio, né? Então a gente tem que ter ciência com relação a isso. Até me fui perguntada há um tempo atrás numa palestra do que era o mais difícil para mim, né? Logo que eu comecei a transição publicamente para as pessoas, né? Com relação à minha vida, era andar na rua, porque a todo momento a gente acaba, com muita frequência, sofrendo violência, discriminação, xingamentos, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Que a gente precisa reconhecer as especificidades, mas que, para além dessas especificidades, a gente precisa fazer o exercício de buscar estratégias para fazer com que essas pessoas também tenham o privilégio e a oportunidade de estar nesse lugar. É aquilo que eu tinha dito, não precisa ser perfeito, né? Muito provavelmente não vai ser, porque a gente está muito tempo distante desse espaço. A gente está sendo as primeiras, eu estou sendo a primeira em muitas coisas, mas que eu não quero ser a única. E como é que a gente faz isso? A partir do momento que a gente dá a oportunidade. A partir do momento que a gente se coloca e a gente entende que a gente precisa ter humildade para reconhecer que a gente não sabe tudo. A gente precisa reconhecer que está tudo bem a gente errar, mas se comprometer em buscar uma forma de fazer com que seja o mais adequado para aquela pessoa. E pensando nas pessoas trans, questões muito simples de tecnologias gratuitas, né? Elas podem fazer muita diferença. Por exemplo, se deparou com uma pessoa trans, perguntar como que você gostaria de ser chamado, respeitar o nome social. No direito, a gente tem direcionamentos importantes para retificação do registro civil, né, que desde 2018 foi facilitado. Então, pensar nessas questões mais básicas, o banheiro, garantir que aquela pessoa ela possa acessar aquele banheiro, entendendo que talvez o símbolo básico, aquele do masculino e feminino, não seja suficiente, né, que precise ser sinalizado que aquele banheiro é para todas as pessoas que têm aquele gênero, né, e para além de qualquer polêmica da mídia que tenha colocado algum caso único isolado no Brasil de alguma situação, entender que essas pessoas também precisam poder acessar o banheiro. Eu mesmo hoje em dia, na universidade, ainda assim eu tenho receio de ir no banheiro quando eu estou com outras pessoas, porque já aconteceu várias vezes de fazerem piada, de me xingarem. Então, são questões que elas precisam ser levantadas. E agora eu vou falar com relação à minha experiência, né, de inserção no mercado formal de trabalho, para que vocês tentem entender um pouquinho do que é o processo. Mas eu quero que vocês reconheçam que não é aceitável a gente pensar só nesse recorte, só na SOF,
que ela foi criada num contexto, né, que ela tem que eu sou branca, né, quando a gente para pensar nas pessoas trans ou nas populações, a gente precisa entender as outras discriminações que elas vêm associadas, o racismo estrutural é uma delas, né, então, se a gente for parar para analisar os índices de assassinato a pessoas trans, a gente vai ver que existe um quantitativo muito significativo de pessoas trans pretas, né, e pardas que são assassinadas, né? Mas então tá, vou falar da minha experiência. Há muito tempo atrás, quando eu estava morando em Rio Grande, eu tentei buscar trabalho em padaria, em mercado, em muitos lugares, né? E eu não entendia porque eu não conseguia que ninguém me aceitasse. Eu tinha um currículo, estava iniciando, né? Mas que acredito que era aceitável. Mas eu só fui entender depois que finalmente alguém teve a coragem de dizer para mim o motivo pelo qual não me aceitavam nesse lugar, né? Nem nesses empregos que são mais supostamente flexíveis para inserção, né? E a pessoa me disse que não me contrataria porque tu é uma pessoa educada, mas tu é uma pessoa trans. Se os clientes verem, eles vão pensar que aqui é ponto de venda de droga, ponto de prostituição. Então, infelizmente, isso acontece muito. Daí, por conta disso, até mesmo eu precisei me inserir na prostituição porque eu precisava e não tinha as outras opções, né? Então, é bem complicado. E mesmo na universidade, tive o privilégio de me inserir nesse espaço. Infelizmente, eu sou a primeira. É muito difícil, porque é uma exotificação muito grande. Já aconteceu de, mesmo com a minha competência, mesmo com o meu reconhecimento do meu trabalho, eu ser convidada, após fazer todo um projeto, toda uma pesquisa, ser me direcionado para que outra pessoa apresentasse o trabalho, para que não perdesse credibilidade, né? Porque a saúde é muito conservadora, e o que eles vão pensar caso uma travesti vá apresentar esse trabalho acadêmico na área da saúde? Né? No final das contas, eu acabei não apresentando um trabalho de 1 ano e meio. Entre outras tantas situações, mas o que eu quero dizer para vocês? Que a gente precisa também ficar de olho nessas questões. E eu vou falar uma experiência positiva que foi um divisor de águas na minha vida com relação à empregabilidade. Tá? Que foi, por exemplo, depois de várias situações da prostituição, eu consegui conhecer um dos meus chefes, né, que foi o Yudai, maravilhoso, na Secretaria Estadual de Saúde. Foi a primeira vez na minha vida que alguém, claro, ele trabalha na área técnica de saúde da população LGBT, né, da Secretaria Estadual, que alguém me quis de verdade, quis que eu trabalhasse junto e que permitiu que eu fosse eu mesma. Né, foi até engraçado porque eu achei que ele estava brincando quando ele me convidou para fazer estágio lá com ele. Eu pensei, não, não pode. Imagina, né? Tô tão acostumada com o contrário, eu largava currículo, mandava um monte de coisa e nunca conseguia. Daí eu fui convidada diretamente por ele. E daí na primeira vez que eu entrei, eu perguntei para ele. Eu estava recolhida, né? E ele me perguntou como é que eu gostaria de ser chamada. Isso foi muito importante. É bizarro falar isso, mas foi a primeira vez que alguém me perguntou com relação a isso. E no trabalho foi muito importante, porque eu não tinha retificado. Antes de 2018, era muito extremamente difícil ter acesso ao nosso nome nos documentos. Nossa Senhora. Então, a partir do momento que ele colocou para mim, essa possibilidade foi importante demais. E daí eu perguntei para ele, tá, como que eu tenho que me vestir? Eu posso pintar o cabelo? Eu posso conversar? As pessoas podem saber que eu sou trans? E ele disse que estava tudo bem. Só que foi importante demais isso, porque eu não estava acostumada com isso. Eu fui mestre de cerimônia de um evento na URGS, né, essa tão famosa e reconhecida universidade, né, tão brilhante, né, e para mim poder apresentar, eu tive que me apresentar como menina, né, tive que usar as roupas que me foram escolhidas, porque eu não tive o direito de botar um vestido, por conta do medo do que isso
causaria para as pessoas? O que as pessoas iam pensar de ter uma pessoa trans naquele lugar, sendo a primeira da história daquela universidade naquele lugar? E mesmo assim, eu não tive o meu direito pleno, a minha dignidade humana mais básica respeitada. Então, a gente poder possibilitar que as pessoas elas simplesmente tenham acesso ao nome ou possam se vestir ou ter o cabelo que elas querem, né? Entendendo que, claro, cada departamento, cada sessão, cada trabalho exige uma certa indumentaria, né? Por exemplo, eu não vou de salto alto lá na emergência do hospital, né? Mas esses cuidados, que eles são básicos, que eles fazem tanta diferença porque é muito raro, né? Hoje em dia, eu vou falar dessa questão, o Matheus é um conhecido meu, mas eu tenho total ciência de que mesmo meu pai, ele tem vergonha de mim, independente de eu tenha alcançado todos esses espaços. A maior parte da minha família eu não posso nem conversar porque foi me dito que eu não poderia falar com os meus tios ou ter contato com os meus primos porque é um preconceito muito grande. Então, o que eu quero dizer a partir do momento que eu falo essas questões que são tão dolorosas para mim, para vocês, né? Que para além desse preconceito, a gente precisa extrapolar essas barreiras que fazem com que as pessoas não consigam estar nesses lugares fazendo esse exercício de treinar, aproximando, naturalizando, tratando essas pessoas como seres humanos, porque isso faz a diferença. A gente precisa se comprometer enquanto sociedade para mudar essa expectativa de vida. Por mais que eu esteja inserida nesses espaços, ainda assim, esse ano já quase fui assassinada, né? Então, é esse exercício de a gente cuidar e fazer esse caminho que ele é importante. Eu não estou pedindo, eu não estou implorando que vocês, nossa, virem a vida do avesso de vocês para vocês conseguirem acolher pessoas trans, mas que vocês tenham empatia e entendam que aquela pergunta que eu fiz logo no início, como que você lidaria com todas essas questões? Como você gostaria de ser tratado? Caso você fosse uma pessoa trans, ela tivesse no imaginário de vocês e vocês, a partir disso, pensassem com empatia como que vocês podem tratar e cuidar e respeitar toda e qualquer pessoa que tem uma característica diferente de você, seja com relação à raça, cor, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, condição de saúde, né? Entendendo todos esses atravessamentos e não visualizando como mimimi. Não é mimimi ser violentada desde muito cedo pela sociedade inteira, dizendo que você sequer é ser humano. Mas que sim, a gente precisa prestar atenção e naturalizar e trazer essas pessoas para além das suas especificidades para perto, que daí só assim a gente vai fazer com que de fato essa realidade mude. Então, gente, não tenham medo de errar. Errem. É humano, é natural, é tão biológico quanto a minha existência ou das outras pessoas aqui. E que a gente precisa, sim, para além da Andrade Maia, nos espaços, a gente fazer esse exercício de colocar as pessoas, mesmo que seja a primeira vez, né? Mesmo que seja outra SOF, né? Sendo a primeira na Secretaria Estadual, no Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde, na universidade, em tantos lugares, porque a gente precisa se comprometer para fazer com que as pessoas elas possam ter acesso aos direitos humanos. É um escritório de advocacia, direitos humanos é o mais básico. Então, a gente está trabalhando pela cidadania. E cidadania também é poder ter um emprego e poder permanecer nesse emprego sem sofrer tanta violência, tanta discriminação, porque o resto da sociedade já vai fazer isso, né? Né, seguindo um pouco até, Sofia, claro, realmente é uma pauta que, como tu trouxe aí a tua vivência pessoal, né, uma pauta que mexe conosco e que nos faz ter uma reflexão, por mais que a gente seja pertencente aqui, eu e o Matheus, à comunidade LGBT, que ia mais, realmente eu me considero uma pessoa de privilégios, né, como tu mesmo colocasse, eu sou, tu também, Zé, uma pessoa branca, então eu também digo que esse problema da raça, né, que também hoje é muito discutido e também tem uma seara de dificuldade, né, mas me considero, sim, uma pessoa de privilégio, né, e também consegui
diante das adversidades, alcançar um papel que hoje eu tenho dentro do escritório como uma sócia trabalhista, independente ou não da minha escolha de orientação, né? Mas eu queria, assim, eu acho que tu já trouxe para a gente bastante experiência desse mercado de trabalho, das dificuldades, né? Especialmente não da experiência da SOFI, mas da grande maioria da comunidade T, né? Porque a SOFI hoje é uma privilegiada dentro da comunidade T, se assim se pode se dizer, né? E me corrija se eu estiver errada. Mas eu queria que tu compartilhasse, assim, como é que a gente, né, e coloco nós, sociedade, nós, escritório, nós, escritórios de advocacia no todo, nós, empresas, né, nossa estrutura produtiva, né, como é que a gente, dividisse comigo, como é que a gente pode, né, tratar essas temáticas, o que é importante. Eu já sei que tu já falaste ali do nome, do acolhimento do nome social, de ter banheiros de não gênero, enfim, né? Mas que se tu pudesse compartilhar um pouquinho conosco, assim, o básico, né? O que a gente precisa, além do acolhimento humano, que eu acho que esse é inserido e necessário para qualquer um, né? Mas o que as empresas elas podem ter no seu portfólio, né? Eu digo no seu acolhimento, assim, para que as pessoas da comunidade T possam ser inseridas de uma forma mais, posso dizer, tranquila, mais natural. Essa é a palavra, né? É importante a gente entender essa questão do privilégio, porque está tudo bem ter privilégio. Se a gente for parar para pensar, a questão de pessoas LGBT ter privilégio, isso é muito recente, né? Muito pelo contrário, na história da humanidade a gente vê o oposto. E a partir do momento que a gente entende os nossos espaços, a nossa inserção, os nossos privilégios, é importante que a gente tente, que a gente reconheça e, dentro do possível, reconhecendo as nossas características, reconhecendo a nossa saúde mental também, né? Buscar fazer o que vocês estão fazendo, né? Eu tenho esse privilégio, essa inserção. Eu tenho uma comunidade que ela é muito plural. Vamos ver como a gente pode fazer com que essas pessoas estejam aqui também. Então, isso já fica como uma das dicas, né? E daí, pensando nessa dinâmica de ser mais tranquilo, entendendo que até mesmo tu conseguir acessar essa população, às vezes é difícil, a gente pode, sim, reforçar iniciativas que já existem, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem a ONG Igualdade RS, que é a Associação de Travestis Transsexuais mais antigas do Rio Grande do Sul, com a Marcele Malta, que é uma pessoa tão importante para mim e para a nossa comunidade, a nossa matriarca, que ela tem, pelo que me parece, o Matheus pode complementar ali depois, um banco de currículo de pessoas trans. Então, de repente, buscá-la na igualdade. Eu quero me comprometer em trabalhar pelos direitos humanos para mudar um pouquinho a realidade dessas pessoas na sociedade. Eu posso buscar essas pessoas na igualdade ou criar ações afirmativas também, né? Entendendo que talvez essa pessoa não vai conseguir ter, no primeiro momento, as mesmas habilidades, porque a gente precisa ter vivência para ter habilidade, e para ter vivência tem que ter uma inserção. A maior parte da minha população, infelizmente, a inserção ainda é muito difícil. Então, disponibilizar cursos, disponibilizar espaços de educação, possibilitar que essas pessoas também, elas falem, mas sempre com muita cautela, com muito respeito, sem expor essa pessoa, porque tem muitas pessoas que não são ativistas ou militantes, e elas não precisam ser, elas simplesmente querem poder trabalhar e existir, ser feliz e pronto. Né? Então, ter essa delicadeza, não é porque é uma pessoa trans que ela vai precisar falar só desse assunto, ou tem que ser isso muito pautado o tempo todo. Não, ela está no escritório de advocacia, isso também é importante, mas vamos conversar com ela até que ponto ela quer falar sobre essa questão, a gente pode chamar outra pessoa, mas tentar fazer com que culturalmente, essa desconstrução, essa luta contra o preconceito, contra o racismo, contra a LGBTfobia, contra a transfobia, contra a discriminação às pessoas que vivem com HIV também, por exemplo, ela seja algo do cotidiano. A cultura, ela violenta a gente com frequência e ela está se perpetuando porque ela é sistemática.
vamos utilizar da cultura, né, dessa frequência para garantir que essas questões elas fiquem batidas e tão naturalizadas que em algum momento no futuro não precise mais ser tão falado, porque já vai ser algo cultural, o respeito à diversidade humana, o respeito às pessoas de modo geral. Já falei com relação ao nome, já falei com relação ao banheiro, já falei sobre ações afirmativas, falei também sobre a importância, e agora eu vou falar também sobre a importância de a gente promover espaços de educação e tá buscando cursos, buscando essas pessoas, né? Então, esse exercício que vocês têm feito é legal. Busquem referências de pessoas trans. Por exemplo, eu faço parte de uma articulação técnica de apoio entre ativistas trans pelo enfrentamento da LGBTfobia pelos direitos humanos das pessoas trans, o coletivo transfeminista. Seguir as publicações, acompanhar as postagens. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, a gente tem a ONG Somos também, que é da população LGBT, que faz um trabalho de excelência. Então, não conheço, busque conhecimento. Busque conhecimento com pessoas que estão comprometidas e que trabalham diretamente com isso. Né? A ONG Somos, a Igualdade, esse coletivo, essas pessoas, e tentar aproximar, fazendo com que essas pessoas também estejam perto, né? Entendendo, vai ter pessoa, da mesma forma que todos os outros seres humanos, existem pessoas trans que são legais, outras que não são tanto. Mas não é pelo fato de sermos trans, é pelo fato de sermos seres humanos. Então, é fazer esse exercício. Sophie, sobre isso tudo, né, todas essas formas que os atores da sociedade, incluindo as empresas, têm de tornar os ambientes mais acessíveis. Então, acho até para a gente deixar aqui, como a gente tem, enfim, várias pessoas assistindo, né, empresas, inclusive clientes do André de Maia, se a empresa encontra uma dificuldade, constata uma dificuldade, como tu disseste, de primeiro acessar essas pessoas, então tu concordas que talvez as empresas podem buscar aliados, né, para encontrar essas pessoas trans, para garantir primeiramente o acesso, né, o acesso inicial, permitir que essas pessoas ingressem na estrutura organizacional da empresa, na estrutura empresarial. E depois, então, a empresa pode, sim, lapidar essa pessoa, permitir o desenvolvimento dela dentro da estrutura. Seria mais ou menos isso, Sophie? Isso, a gente precisa fazer esse cuidado de tirar aquelas pessoas daquele contexto, não necessariamente tirar, eu preciso que fique claro isso, o problema não é a prostituição. O que torna essa questão problemática dos 90% da minha população estar inserida nesse espaço é que para a maioria de nós é a única opção porque as outras são negadas. Então, a partir do momento que a gente não tem o direito de escolha, daí sim se torna um problema. E o fato dessa profissão não ser regulamentada no Brasil, o que abre precedente para a exploração sexual e o tráfico de seres humanos, como acontece demais, né, especialmente com a minha população. Então, fazer esse exercício de mostrar que esse local quer ter essas pessoas nesse lugar. E daí, a partir daí, fazer isso que tu tem feito. Fazer isso que vocês têm feito. De a gente vendo os caminhos, né, que podem viabilizar com que seja um pouquinho mais humano, tranquilo. E que não precisa ser perfeito, mas que vai se tornando perfeito à medida que a gente vai tornando esse lugar mais colorido também, mais diverso, mais plural. Né? Perfeito. Sophie, antes até de passar a palavra para a Anne, eu queria muito te agradecer em nome do escritório, enfim, a Anne também vai falar, vai agradecer, mas assim, realmente obrigado pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, por tudo que tu dividiu com a gente. Eu tenho certeza que muita gente que assistiu esse bate-papo vai saber por onde começar a trilhar suas ações nessa pauta que é tão importante, né? Então, super obrigado mesmo. Foi realmente muito, muito, muito prazeroso e importante estar aqui contigo hoje. Muito obrigada. Eu vou deixar à disposição também, não sei se eu posso, um drive com materiais educativos, vídeos, inclusive Por um vídeo da favor. ONU, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês com relação à inclusão e outros tantos para vocês poderem estar acessando. E também coloco à disposição o meu WhatsApp, o meu Instagram e do coletivo que eu mencionei, né, que eu vou colocar aqui no chat. Eu peço Isso, que a divide o equipe... teu perfil, Sophie, até para quem quiser te seguir, enfim, né? Eu vou mandar o perfil de várias pessoas trans, o meu também, que daí eu acho que é importante. Vamos fazer com que essas pessoas também façam parte da nossa existência, e se é uma população de difícil acesso, a gente pode começar por esse lugar. Mandei muita coisa, depois vocês vejam. Ai, ótimo.
Ótimo. Sophie, obrigada, né? Então, em nome do André de Maia, pela tua disponibilidade e no meu nome em especial também, eu te agradeço essa contribuição, essas informações, essa troca, né? Que eu entendo que é necessária, urgente, né? E que a gente precisa, sim, entender cada uma das letrinhas da comunidade LGBTQIA+, e fico aqui o meu agradecimento no meu nome, no nome do escritório, e que a gente possa ainda juntos, né, trilhar e construir vários acessos e várias novas oportunidades, né. O escritório, sim, ele está tendo um olhar para a comunidade TEA. Nós temos hoje um trabalho de educação interna, né, através de cartilhas e desenvolvimento, né? Também estamos fazendo algumas parcerias, fizemos agora recentemente, através do Matheus, com a parceria da ONG da Igualdade, né? E eu não tenho dúvida de que esse é um dos primeiros passos nosso, né, como escritório, né, e como pessoa jurídica, de que a gente possa levar um pouquinho dessa nossa experiência para outros escritórios, para os nossos clientes, para outras empresas. Mais uma vez eu te agradeço, e muito obrigada, e espero que todos tenham aí aproveitado e feito as suas reflexões diante desse papo tão maravilhoso. Um abraço Muito a todos. obrigada por tudo, foi um privilégio muito grande, me sinto muito lisonjeada de estar aqui, como mencionei no início, e conto com vocês, com todos que estão aqui, mesmo que seja só o começo, para a gente poder criar esses caminhos, esses espaços, e fazer com que mais pessoas também possam ter esses acessos. Muito obrigada, Matheus, Annelise e toda a equipe, vocês são maravilhosos. E, gente, super indico eles também, entendeu? Ó, tamo aí, o escritório André de Maia é show, é close, é LGBT friendly, e a gente precisa de mais pessoas, mais lugares, mais ações. Assim, obrigada por tudo a todos. Nós que agradecemos, Sophie. Vamos combinar outros bate-papos também. Obrigadão. Um abraço, gente. Um Um beijão para todos, viu? abraço. Tchau, tchau.